E se a mulher mais sábia em meio à guerra não empunhasse uma espada, mas uma palavra? Você já se sentiu pressionada por situações fora do seu controle, como se a qualquer momento tudo pudesse explodir ao seu redor? Já enfrentou ambientes tensos, decisões injustas ou homens dominados pela raiva, e teve que manter a paz, mesmo com o coração em chamas? Se sim, talvez você se identifique mais com Abigail do que imagina. A história dela é uma das mais surpreendentes da Bíblia, mas também uma das menos faladas. Em um cenário dominado por homens armados, egos inflados e decisões precipitadas, é uma mulher quem muda o destino de uma nação inteira com coragem, inteligência e sensibilidade espiritual. Ela não era profetisa, nem guerreira, nem rainha. Era apenas esposa de um homem tolo e agressivo, cercada por um conflito que não começou, mas que poderia destruir tudo à sua volta. Abigail viveu numa linha tênue entre o caos e a redenção. De um lado, um marido insensato e arrogante. Do outro, um exército enfurecido, marchando em direção à sua casa para vingar uma afronta. E no meio disso tudo, ela. Uma mulher que ouve, discerne, age e se antecipa. Uma mulher que não escolheu estar em guerra, mas que entendeu que sua resposta determinaria o desfecho daquele momento. Quantas vezes você também se sentiu assim? No meio de batalhas que não começou, tendo que resolver problemas que não causou, segurando o mundo com as mãos enquanto tudo parecia prestes a ruir? Quantas vezes sentiu que ninguém estava vendo seu esforço, sua entrega, sua sabedoria? O mundo costuma valorizar a força visível, mas Deus se move, muitas vezes, através da sabedoria oculta nos bastidores. A mulher na Bíblia sempre foi agente de reviravoltas. E com Abigail não foi diferente. Ela nos mostra que não é preciso levantar a voz para mudar uma sentença, nem reagir com violência para vencer uma guerra. Sua inteligência espiritual é uma arma invisível, mas poderosa, capaz de impedir uma tragédia e abrir caminho para um novo futuro. Este vídeo é um convite para mergulharmos nessa história com profundidade, para entender não só os fatos, mas o coração por trás da ação. O que moveu Abigail? O que ela enxergou que os outros não viram? Como ela teve discernimento para agir com equilíbrio diante de um confronto que poderia acabar em sangue? E, mais ainda, o que a atitude dela nos ensina sobre nossa própria vida, nossas próprias guerras? E qual é o papel da mulher que caminha com Deus mesmo em campos de batalha? Porque talvez você também esteja diante de uma decisão que pode mudar tudo. Se esse início já te tocou de alguma forma, se você já sentiu que está no meio de uma batalha que não escolheu, mas da qual não pode fugir, então eu te peço, curta esse vídeo agora. Isso mostra para mim que você está aqui, que essa mensagem está encontrando um coração atento e, mais do que isso, ajuda essa palavra a alcançar outras mulheres que talvez estejam travando guerras silenciosas e precisando desesperadamente de discernimento. Escreve aqui nos comentários: eu preciso dessa sabedoria, se esse tema falou com você. Esse pequeno gesto pode ser o começo de algo novo, uma jornada de entendimento, força e fé, onde você não precisa mais reagir no impulso, mas pode agir com inteligência espiritual, como Abigail fez. E se você ainda não está inscrita no canal, esse é o momento. Aqui, cada vídeo é uma conversa íntima, profunda e verdadeira sobre a mulher na Bíblia e o poder que Deus planta dentro de nós mesmo nos dias mais difíceis. Se inscreve e ativa as notificações para não perder nada. A sua presença aqui faz toda a diferença. Agora vamos juntas mergulhar na história de uma mulher que soube ser luz mesmo quando tudo ao redor era conflito. Abigail entra na história no momento em que tudo parece caminhar para uma tragédia. Não há sinos tocando, nenhuma profecia anunciando sua chegada. Ela simplesmente aparece, no meio do caos, no meio da tensão, em meio a uma guerra prestes a explodir, literalmente, dentro de casa. Talvez o que mais nos impressione em Abigail não seja sua coragem em se colocar no caminho de um exército, mas a maneira como ela enxerga o invisível. Como ela percebe, em silêncio, o que os homens ao seu redor ainda não conseguem ver. E essa percepção é o que a salva. E não apenas a ela, salva também um futuro inteiro que estava por um fio. Mas antes de Abigail entrar em cena, precisamos sentir o peso do que estava prestes a acontecer. Davi está furioso, que já derrubou gigantes, que tem sangue nas mãos e uma espada pronta para ser usada. Ele está prestes a atacar a casa de um homem chamado Nabal, depois de ser desprezado por ele. Davi, o futuro rei, havia protegido os pastores de Nabal no deserto, e agora esperava apenas reconhecimento. Um gesto de gratidão. Um simples retorno de honra. Mas o que ele recebeu foi desprezo, humilhação, negação. Nabal não apenas rejeita o pedido de Davi, ele o trata como um ninguém, um qualquer. E essa rejeição acende um fogo no coração de Davi. É nesse cenário que vemos o perigo da impulsividade masculina e da arrogância masculina colidindo. De um lado, Nabal, o tolo,
Egoísta, insensato, cego para tudo que não seja seu próprio orgulho. Do outro lado, Davi, ungido, mas ainda em processo. Alguém que, embora escolhido por Deus, ainda luta com emoções humanas intensas, como a raiva, a sede de justiça, a ferida do ego. É como se tudo estivesse prestes a ruir, até que Abigail entra. Ela não foi chamada. Ninguém pediu sua opinião. Ninguém esperava que ela tomasse iniciativa. Mas ela ouve. Ela percebe. E ela age. Isso já nos diz muito sobre essa mulher na Bíblia. Em vez de esperar que os homens ao redor tomem decisões melhores, ela se antecipa. A tragédia. E o que ela faz é surpreendente. Ela não apenas corre para impedir o massacre, ela organiza uma estratégia. Ela separa alimentos, prepara presentes, reúne servos. Abigail não é passiva. Não é submissa no sentido de se calar diante do erro. Ela honra, mas ela confronta. E mais do que isso, ela intervém. Agora imagine a cena. Uma mulher, sozinha, montada em um jumento, descendo um vale. E à sua frente, vindo com ela, centenas de homens armados, liderados por um futuro rei com o coração em brasa. Abigail não tem escudo. Não tem arma. Não tem autoridade militar. Mas ela tem algo infinitamente mais poderoso: inteligência. É spiritual. Ela sabe quando calar. E sabe exatamente quando falar. Ela carrega discernimento. E ela discerne o tempo. Ela enxerga o que está em jogo. E ao encontrar Davi, a primeira coisa que ela faz é se lançar ao chão. Ela se coloca em uma postura de humildade, não de medo, mas de sabedoria. Ela reconhece quem Davi é, mas também o lembra de quem ele está se tornando. Abigail fala com Davi como quem segura uma bomba prestes a explodir. Ela lembra a ele que sua história é maior que aquela vingança. Que a promessa de Deus sobre ele é mais importante do que o alívio passageiro de uma raiva satisfeita. Ela o confronta com ternura e o confronta com verdade. Ela fala sobre propósito. Sobre o que realmente importa. E Davi ouve. Essa é a parte mais impactante. O guerreiro ouve a mulher. O líder para escutar uma voz que ninguém havia considerado. A espada que estava prestes a derramar sangue é guardada de volta na bainha. Não por medo, mas por honra. Abigail conseguiu interromper uma guerra. Sozinha. Com palavras. Com sabedoria. Com inteligência espiritual. Quantas vezes nós, mulheres, estamos cercadas por ambientes em guerra? Por decisões impulsivas? Por situações em que tudo está prestes a ruir e ninguém parece ver? Quantas vezes carregamos nas mãos a última chance de impedir algo irreversível? Abigail nos ensina que não é preciso estar no comando para comandar. Que não é preciso ter um trono para exercer influência. Que a verdadeira força de uma mulher na Bíblia não está em dominar o outro, mas em dominar o espírito. E isso muda tudo. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você reconheceu essa batalha. Talvez você também esteja diante de um conflito. Talvez sua casa, seu casamento, seus filhos, sua igreja, sua história esteja atravessando um vale como o de Abigail. E nesse momento, Deus está levantando mulheres com inteligência espiritual. Mulheres que, mesmo feridas, se colocam de pé. Mulheres que, mesmo invisíveis, têm autoridade diante do céu. Se essa palavra te tocou, comenta aqui embaixo. Eu escolho discernir. Essa frase pode ser o começo de uma nova postura espiritual na sua vida. Aproveita e deixa o seu like, ele ajuda demais a levar essa mensagem para mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque esse é só o começo. Ainda tem muita coisa pra gente viver juntas nessa jornada. Você percebe como a postura de Abigail não foi apenas um ato isolado de coragem, mas o reflexo de uma visão espiritual madura e silenciosamente cultivada ao longo da vida? Porque a verdade é que ninguém simplesmente acorda um dia e decide parar uma guerra. Ninguém desenvolve essa inteligência espiritual no calor do momento, se antes não tiver vivido muitos desertos em silêncio. O discernimento de Abigail não nasceu ali, no vale, diante de Davi. Ele foi forjado em anos ao lado de um homem como Nabal, e aqui entramos em uma das partes mais dolorosas e talvez mais reais da história. Abigail era casada com um homem tolo. A Bíblia não suaviza essa descrição. Ela diz, com todas as letras, que ele era duro e maligno em tudo o que fazia. E mesmo assim, era seu marido. Você consegue imaginar como era viver, todos os dias, sob o peso da convivência com alguém que ferra tudo ao redor, mas que ainda assim carrega o título de líder do lar? É aí que a mulher na Bíblia deixa de ser uma figura distante e se torna profundamente familiar para muitas de nós. Quantas mulheres hoje estão casadas com homens que agem como Nabal? Que não ouvem, que desprezam, que tomam decisões sem sabedoria, que envergonham a casa com atitudes precipitadas ou egocêntricas? E quantas dessas mulheres são chamadas, como Abigail, a manter a lucidez espiritual no meio desse caos doméstico?
Porque é fácil manter a fé quando tudo está bem. Difícil é permanecer sensível à voz de Deus quando você acorda todos os dias ao lado de um homem que ignora essa mesma voz. Difícil é continuar enxergando o que Deus está fazendo, quando dentro da sua própria casa ninguém parece se importar com o que Deus quer, mas é exatamente aí que Abigail se torna símbolo de algo maior. Ela nos mostra que inteligência espiritual não é apenas saber o que fazer, mas também quando fazer e como fazer. Ela poderia ter desabafado com os servos. Poderia ter culpado Nabal publicamente. Poderia ter usado o erro dele como desculpa para se vitimizar. Mas não. Ela age com firmeza e honra ao mesmo tempo. Ela protege a casa que ele está prestes a destruir. Abigail não compactua com o erro do marido, mas também não o expõe. Ela o cobre com estratégia e intercessão. E isso é algo raro. Ela nos ensina que sabedoria não é ausência de dor, é resposta certa diante dela. Que discernimento espiritual não é o dom de prever o futuro, mas a capacidade de perceber o que Deus está fazendo, mesmo quando ninguém mais vê. Que honra! Não significa concordar com tudo, mas proteger até mesmo quem não sabe se proteger de si mesmo. Isso é inteligência espiritual. É saber se mover com o céu, mesmo quando a terra ao redor está rachando. Abigail viu que o momento exigia ação, mas uma ação moldada pelo Espírito. Quantas vezes nós também somos levadas ao limite, provocadas por circunstâncias que exigem uma resposta? E muitas vezes, a nossa tendência é reagir no impulso, no medo. Mas Abigail não reagiu, ela respondeu. E essa diferença é brutal. Reagir é automático. Responder é espiritual. E só quem tem intimidade com Deus consegue responder com sabedoria diante de uma crise. Só quem já aprendeu a discernir os tempos, os silêncios, os avisos sutis, as movimentações invisíveis é que consegue se mover assim, com precisão, antes que a tragédia aconteça. É por isso que o nome dela é lembrado com honra. Enquanto muitos homens passaram pela Bíblia como guerreiros, Abigail aparece como estrategista espiritual. Não apenas como esposa sábia, mas como uma mulher que evitou um massacre porque discerniu o tempo. Ela leu o ambiente espiritual e entendeu que aquela batalha não era para ser travada, e aqui está um ponto que arde profundamente. Existem guerras que só são evitadas quando uma mulher escuta primeiro. Existem lares que não desabam porque uma mulher decide não silenciar sua sensibilidade espiritual. Existem destinos preservados porque uma mulher, como Abigail, escolheu responder em vez de reagir. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja te ensinando hoje. Talvez essa história não seja apenas uma lembrança antiga, talvez seja uma convocação. Para que você também aprenda a discernir, a interceder, a se mover na hora certa. Mesmo que ninguém ao seu redor perceba o perigo. Mesmo que ninguém te escute ainda, se essa palavra tocou algo em você, comenta aqui embaixo, eu sou resposta. Essa declaração carrega um peso espiritual enorme. E não esquece de deixar seu like, isso ajuda essa mensagem a alcançar outras mulheres que também precisam se levantar com inteligência espiritual. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, ativa o sininho e fica com a gente. O que acontece quando uma mulher tem clareza do que precisa ser feito, mas está sozinha no campo de decisão? Abigail não tinha o apoio do marido. Não tinha a permissão dele. Não tinha sequer um ambiente saudável onde pudesse ser ouvida. Ainda assim, ela agiu. Ela decidiu tomar a frente, montar a estratégia, liderar a ação e tudo isso sem perder a honra, sem ultrapassar seus limites, sem se tornar o que combatia. Isso é algo tão precioso que precisamos parar e respirar fundo para absorver. Porque o que ela fez exige mais do que coragem, exige estrutura interna. Há momentos em que o lar está desmoronando, e você é a única que ainda enxerga a rachadura. Em que decisões perigosas estão sendo tomadas, e ninguém parece perceber a gravidade. Foi isso que Abigail viu. Davi vinha com fúria. E ela sabia que o que estava prestes a acontecer seria um massacre. Ninguém sairia ileso, nem culpados, nem inocentes. Ela poderia ter fugido. Poderia ter protegido só a si mesma. Poderia ter esperado que os homens resolvessem entre si. Mas não. Abigail decidiu interceder onde nenhum homem teve discernimento para se colocar. Isso nos leva a uma realidade que, embora silenciosa, é muito presente na vida de muitas mulheres. Às vezes, somos chamadas para sermos ponte onde só há precipício, e essa ponte não é feita de pedras ou madeira. Ela é feita de oração, estratégia, sabedoria e coragem. Abigail se coloca no caminho do conflito com firmeza e graça. Ela prepara o que vai dizer, escolhe o tom, organiza os presentes, monta um plano. Isso não é improviso, é inteligência emocional, espiritual e prática. Quantas de nós, diante da pressão, da urgência e do medo, conseguiríamos pensar com essa lucidez? É aqui que a história de Abigail se torna um espelho. Não só do que somos, mas do que podemos ser. Quando ela encontra Davi, o mesmo está pronto.
Suas palavras anteriores deixam isso claro: não restará nenhum homem da casa de Nabal até o amanhecer. É nesse cenário de tensão que ela aparece. E repare, ela não chega como vítima, nem como acusadora. Ela se apresenta com postura, com sabedoria e, acima de tudo, com revelação. Porque o que Abigail vai dizer a Davi não é só uma tentativa de pacificar os ânimos. É uma palavra profética. É como se ela dissesse: Davi, não estrague o que Deus está construindo em você por causa da loucura de outro homem. Quantas vezes, movidas pela raiva ou pela dor, estamos prestes a tomar decisões que podem manchar toda uma trajetória? Quantas vezes, no impulso de fazer justiça com as próprias mãos, nos colocamos em rota de colisão com o plano de Deus? Abigail nos lembra que, muitas vezes, a sabedoria de uma mulher é a única coisa entre o outro e o precipício. E que essa sabedoria, quando usada com humildade e discernimento, pode impedir guerras que nunca precisavam ter sido travadas. Ela se ajoelha, pede perdão, assume a culpa que não era dela. E veja, isso não é submissão cega. Isso é estratégia celestial. Abigail não estava dizendo: eu sou culpada. Ela estava dizendo: eu assumo o peso da reconciliação. Isso é tão profundo. Porque em um tempo em que todos querem ter razão, Abigail decide ser instrumento de paz. E só quem já foi quebrada por dentro entende o poder disso. Só quem já foi humilhada em silêncio sabe o que é escolher o caminho da reconciliação, em vez da vingança. E tem mais: ao reconhecer o chamado de Davi, ela está, na verdade, lembrando a ele de quem ele é. É como se dissesse: você é maior do que isso. Você foi ungido para reinar, não para se vingar. Quantas vezes precisamos ouvir isso? Que somos maiores do que as ofensas. Que fomos chamadas para propósitos eternos, e não para responder às pequenas provocações do caminho. Abigail está usando sua voz para restaurar o destino de um rei. Ela não está só salvando sua casa, está ajudando Davi a não se perder em si mesmo. Essa é a profundidade da inteligência espiritual. É saber que o que está em jogo não é só o agora, mas o que vem depois. É discernir que nem toda batalha merece ser enfrentada, algumas precisam ser interrompidas por alguém que enxerga além da emoção do momento. Deus nos criou com capacidades, temos que praticá-las. Se você é capaz de se tornar mulher sábia como Abigail independente das circunstâncias, comenta agora mesmo: eu sou ponte. Essa pequena frase carrega uma decisão, de se levantar entre o conflito e a destruição, como uma mulher que edifica, intercede e age com sabedoria. Aproveita e deixa seu like nesse vídeo, isso ajuda a espalhar essa mensagem para outras mulheres que estão exatamente nesse lugar de decisão. É curioso como a história de Abigail nos obriga a rever o que chamamos de força. Porque, no imaginário comum, a mulher forte é aquela que grita, que impõe, que domina. Mas aqui, diante de um homem enfurecido, com sangue nos olhos e espada na mão, Abigail nos mostra outra força, aquela que não precisa se exibir para ser reconhecida. A força que se expressa na calma, na presença, na escolha certa das palavras. A força da mulher que sabe quando se calar, quando falar e como tocar o coração de alguém em guerra. É aqui que começamos a perceber que Abigail não apenas evitou um banho de sangue. Ela também evitou que Davi se tornasse refém do próprio. E isso é algo gigantesco. Porque às vezes a guerra mais perigosa não é contra o inimigo externo, mas contra o que se levanta dentro da gente quando somos feridos. Ela vê além da raiva de Davi, além da sua dor e da sua sede de justiça. Ela vê o rei. Ela vê o propósito. E ela fala direto a esse lugar. Pense no impacto disso. Um coração em chama sendo tocado por uma voz firme, mansa e cheia de verdade. Ela diz: meu senhor, não tenha esse derramamento de sangue como parte da sua história. Não manche sua consciência com algo que você vai se arrepender depois. É mais que diplomacia. É discernimento puro. Abigail está falando com a alma de Davi. Está lembrando a ele que o que Deus começou não pode ser destruído por causa de um surto momentâneo. E o mais lindo: Davi ouve. O homem que estava pronto para matar, abaixa a espada. Reconhece. Bendita seja a tua prudência. Isso é raro. Um homem em posição de poder ser confrontado por uma mulher, em vez de rejeitar, acolher. Sabe por quê? Porque Abigail não tentou tomar o trono dele. Ela não estava competindo. Ela estava cooperando com o céu. E quando uma mulher se alinha com o propósito de Deus, até o coração mais endurecido pode ser tocado. Quantas vezes Deus está procurando uma Abigail para se colocar entre o caos e o destino de alguém? Quantas vezes Ele quer usar você? Isso mesmo, você, para impedir que alguém que ama perca tudo por causa de uma má decisão? Só que, para isso, a gente precisa de sabedoria. Não é só ter razão. É saber o que dizer, como dizer, quando dizer, e até quando silenciar. A inteligência espiritual que vemos em Abigail é fruto de intimidade com Deus. Não foi algo
aprendido em livros ou treinado em batalhas. Foi discernido no espírito, e essa inteligência está disponível para nós hoje. Para você que está no meio de uma guerra em casa. Para você que está vendo decisões sendo tomadas sem sua voz ser ouvida. Para você que quer interceder, mas não sabe como. Abigail nos mostra que Deus pode nos dar palavras que desarmam guerras. Mas antes, ele precisa encontrar um coração alinhado com o céu. Porque só quem tem o céu dentro pode impedir o inferno do lado de fora. Ela não esperou reconhecimento. Ela não fez para aparecer. Ela fez porque sabia que era o que precisava ser feito. E isso diz tanto sobre seu caráter quanto sobre sua missão. Mulheres como Abigail não agem por vaidade, nem por controle. Elas agem por consciência, por fidelidade, por compaixão e, às vezes, por pura obediência silenciosa. E é nesse silêncio obediente que nascem os maiores milagres. Se isso tocou você, escreve nos comentários: eu escolho a sabedoria. Que essa declaração seja sua resposta íntima ao chamado de Deus para ser essa mulher que constrói pontes com palavras, que desarma guerras com atitudes e que permanece firme quando tudo ao redor está prestes a ruir. Se esse conteúdo está te edificando, deixa seu like, ele é mais do que um clique, é uma semente que ajuda essa mensagem a alcançar outras mulheres. Existe algo profundamente poderoso quando uma mulher se coloca entre a dor de um homem ferido e a sua própria ira. Abigail não só percebeu o perigo, ela se colocou no meio dele. E não foi com escudos, espadas ou argumentos. Foi com humildade, sensibilidade e coragem. E isso é uma das maiores lições espirituais que essa história nos ensina. Inteligência espiritual não é passividade, mas ação guiada por discernimento. Não é ausência de medo, é decisão mesmo diante do medo. A Bíblia diz que ela preparou rapidamente provisões e foi ao encontro de Davi. Agora, pare e imagine essa cena. Sozinha, sobre um jumento, cercada de servos e mantimentos, indo ao encontro de um exército furioso. Que tipo de força é essa? Que tipo de mulher tem essa ousadia? A resposta é clara: uma mulher que carrega a paz por dentro. Porque só leva a reconciliação quem já venceu a guerra dentro de si, e é aqui que a história de Abigail se cruza com tantas histórias de mulheres que também precisaram interceder por suas casas, seus maridos, seus filhos. Mulheres que enxergam o risco antes dos outros. Que se antecipam à destruição. Que oram, se levantam, agem. Mesmo que ninguém tenha pedido. Mesmo que pareça loucura. Mesmo que o mundo diga que é perda de tempo. A inteligência espiritual faz isso, antecipa o caos e se posiciona entre ele e o que pode ser salvo. Agora repare, Abigail não tenta mudar Davi com confronto, mas com honra. Ela não ignora a dor dele, ela reconhece. Ela não nega sua autoridade, ela afirma. E é isso que desmonta o espírito de vingança. A resposta branda quebra a espada. E quando ela se coloca aos pés de Davi, ela não está se diminuindo, ela está elevando o que há de mais nobre nele. Está lembrando quem ele é diante de Deus. Quantas vezes Deus quer usar mulheres assim para restaurar a visão dos homens que ele ama, mas que foram cegados pela raiva? O mundo não entende esse tipo de força. A cultura não ensina isso. Por quê? É mais fácil gritar do que discernir. É mais comum acusar do que interceder. Mas a mulher da Bíblia, quando anda em sabedoria, vai além das reações naturais. Ela toca o espiritual. Ela vira o jogo com atitudes que parecem simples, mas carregam peso eterno. É como se cada gesto de Abigail dissesse: eu sei quem você pode se tornar. E eu me recuso a deixar você se perder agora, e esse é um chamado para todas nós. Não apenas para termos sabedoria, mas para nos movermos com ela. Para discernirmos o tempo, o espírito, a batalha invisível por trás daquilo que parece apenas uma briga comum. Porque quando você é guiada por Deus, não age por impulso. Você age por direção. E cada passo seu se torna profético. Abigail estava literalmente indo ao encontro de um homem que, no futuro, seria rei. E, sem saber, ela estava ajudando a manter vivo o trono que Deus já tinha planejado. Isso é o que mulheres guiadas pelo Espírito fazem, sustentam promessas, mesmo quando os próprios donos dessas promessas estão prestes a destruí-las. Você já parou para pensar em quantas promessas de Deus você tem sustentado com a sua atitude? Com suas palavras? Com suas orações silenciosas? Às vezes, você não recebe o reconhecimento. Às vezes, parece que ninguém vê o quanto está lutando em silêncio. Mas Deus vê. Ele viu Abigail. E Ele vê você também. Se você crê nisso, comenta aqui: Deus me guia pela sabedoria. O que acontece quando alguém está à beira do abismo e uma única palavra o faz parar? Essa é a pergunta que paira quando olhamos para o momento em que Davi encontra Abigail. Ele estava decidido. Sangue seria derramado. Mas de repente, ali, no meio da estrada, surge uma mulher com uma voz que carrega peso de eternidade. E Davi para. O texto bíblico é tão sutil e, ao mesmo tempo, tão profundo.
Quando Abigail termina de falar, Davi não responde com raiva, nem com orgulho ferido. Ele responde com rendição. Ele reconhece: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Isso é um milagre emocional. Davi estava no modo guerra e, em poucos minutos, foi realinhado com seu chamado. Isso não é só um relato histórico, é uma revelação espiritual. A presença de Abigail foi como um espelho que Davi não esperava ver. Um espelho onde ele enxergou quem realmente era, e não o que a raiva queria que ele se tornasse. O mais poderoso é que Abigail não tenta proteger apenas a casa de Nabal, ela também protege Davi dele mesmo. E essa talvez seja uma das dimensões mais belas da inteligência espiritual, quando você age não só em favor de quem ama, mas também em favor de quem ainda vai se tornar. Abigail viu o futuro. Ela viu o que estava em jogo. Ela viu que Davi estava prestes a perder e se colocou no caminho entre a promessa e o precipício. Isso nos faz refletir: quantas vezes nós já estivemos perto de destruir coisas preciosas, por causa de impulsos, raiva ou orgulho? Quantas vezes faltou alguém, ou nós mesmas, para discernir a hora de parar? Davi tinha todas as razões humanas para reagir. Ele foi humilhado, desonrado, desprezado. Mas diante da sabedoria de Abigail, ele reconhece: tu me impediste hoje de derramar sangue. Ele não viu apenas uma mulher falando. Ele viu Deus falando por meio dela. Essa cena é uma aula viva sobre como a mulher da Bíblia, quando se move com discernimento, tem autoridade para mudar destinos. Não com gritos, não com força bruta, mas com coragem sensível, com firmeza mansa, com palavras que carregam o sopro de Deus. Abigail é uma lembrança viva de que, em tempos de guerra, o céu ainda pode usar vozes femininas para restaurar caminhos, aplacar iras e impedir tragédias, e talvez o mais bonito de tudo seja isso: Davi não apenas escuta, ele se submete. Ele se dobra. Ele entende que, se continuasse no caminho da vingança, comprometeria não só sua reputação, mas o próprio destino que Deus tinha preparado. Quantas vezes nós precisamos desse tipo de interrupção divina? De alguém que nos acorde espiritualmente antes que a ira nos domine completamente? E o mais emocionante é pensar que Deus usou uma mulher. Em um tempo patriarcal, em um cenário de guerra, com homens armados, quem foi a ponte entre o erro e a redenção? Uma mulher sensível, inteligente e cheia de discernimento. Isso fala diretamente com você, com todas nós. Porque talvez hoje, Deus também esteja te chamando para se colocar nesse lugar, para ser a voz que interrompe destruições, para ser a presença que devolve clareza, para ser a Abigail que impede que outros percam o que Deus ainda quer cumprir. Se essa palavra está ativando algo dentro de você, comenta aqui: quero ser uma Abigail. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Há algo profundamente contraintuitivo no comportamento de Abigail. Ela não expõe Nabal. Ela não aproveita o momento para dizer a Davi o quanto seu marido era tolo, cruel ou indigno. Embora suas palavras deixem claro que ela entende quem Nabal é. Um homem insensato, cujo nome condiz com a sua natureza, ela não o destrói diante de Davi. E isso, à primeira vista, pode até parecer covardia. Mas não é. É honra. Honra uma aliança, honra um lugar, honra uma escolha que, mesmo sendo difícil, ainda carregava um peso espiritual. Em tempos de guerra, quando tudo parece justificável, Abigail ensina que a honra não é uma emoção, é uma decisão. Uma mulher com inteligência espiritual não age conforme a raiva do momento, mas conforme a consciência de quem ela é diante de Deus. Abigail poderia ter aproveitado para se livrar de Nabal. Poderia ter entregado sua cabeça a Davi como justificativa para a paz. Mas ela escolhe outro caminho. E isso nos ensina que nem toda solução rápida é uma saída justa. Que nem toda porta que se abre com sangue é uma porta que leva à vida. Esse ponto é extremamente relevante para nós, mulheres cristãs. Em uma cultura que ensina se vingar, se impor, falar tudo o que pensa, Abigail caminha na contramão. Ela se posiciona, sim. Ela age com coragem, com sabedoria, com firmeza. Mas ela não faz isso para se autoafirmar. Ela faz isso para preservar, para proteção, para evitar uma tragédia. E o mais lindo, ela se mantém digna, mesmo em meio ao caos. O contraste entre Nabal e Abigail também é chocante. Enquanto Nabal é arrogante, insensato e fechado para qualquer diálogo, Abigail é aberta, estratégica e cheia de sensibilidade espiritual. Ele age movido pelo ego. Ela se move pelo discernimento. Ele provoca a guerra. Ela prepara a reconciliação. É como se Deus estivesse nos mostrando dois caminhos e dizendo: você pode escolher o tipo de presença que vai liberar no meio da crise. E aqui vem o ponto-chave: Abigail não busca reconhecimento. Ela não pede nada para si. Ela não negocia paz em troca de favores.
Mas, mesmo assim, é honrada. Não por homens. Por Deus. A história bíblica faz questão de registrar o que aconteceu depois. Quando Nabal morre, Davi reconhece o valor de Abigail e a toma por esposa. E aqui, novamente, não se trata de final feliz em termos românticos, trata-se de como Deus exalta quem se mantém fiel à sua voz, mesmo quando ninguém está olhando. Abigail não sabia que sua atitude estava sendo observada pelo céu. Não sabia que estava sendo escrita nas Escrituras. Não sabia que milhares de anos depois, estaríamos falando sobre ela, inspiradas por sua postura. Ela apenas fez o que era certo. Ela apenas escolheu ser ponte de paz em meio à guerra. E isso basta. Hoje, talvez você esteja em um contexto semelhante. Em uma batalha onde poderia muito bem usar palavras duras, fazer justiça com as próprias mãos, colocar tudo para fora. Mas a pergunta é: você quer vencer momentaneamente? Você quer ter razão agora? Ou construir algo que Deus possa usar como testemunho depois? Abigail nos lembra que a honra de Deus é mais poderosa do que qualquer reconhecimento terreno. E que mulheres que decidem agir com sabedoria, mesmo diante da injustiça, não ficam esquecidas. Elas são vistas. E, no tempo certo, são elevadas. Se essa mensagem falou com você, comenta: honra em meio à guerra. Isso vai reforçar o que Deus está construindo dentro de você e pode tocar outras vidas também. Agora, nos voltamos ao momento em que Abigail volta para casa, após o encontro com Davi. Ela havia evitado um massacre. Tinha intercedido por sua casa, protegido a vida de muitos, exercido sabedoria, coragem e fé. Mas, ao voltar, encontra Nabal embriagado, festejando como se nada tivesse acontecido. É aqui que entra uma das cenas mais simbólicas e dolorosas da sua história: o retorno ao silêncio. E o que Deus faz no bastidor? Imagine a cena. Uma mulher que acabou de enfrentar um dos homens mais perigosos do seu tempo. Que, com coragem e destemor, se colocou entre o rei e a espada. Que carregou, sozinha, o peso de proteger toda a sua casa. E quando finalmente retorna para contar o que aconteceu, ela se depara com Nabal embriagado, celebrando como se o perigo nunca tivesse ao seu derredor. Um homem cego, insensível, completamente alheio à dimensão do que estava por acontecer. É nesse momento que Abigail nos ensina algo ainda mais profundo sobre inteligência espiritual: saber quando calar. A Bíblia diz que Abigail nada lhe declarou até amanhecer. Ela não tenta fazer Nabal entender. Não tenta reprovar. Não grita. Não exige reconhecimento. Não confronta no calor da emoção. Ela espera. E esse esperar diz muito sobre sua maturidade. Quantas vezes sentimos urgência em justificar nossas escolhas, provar que estávamos certas, contar tudo o que fizemos para salvar alguém, mas Deus nos chama ao silêncio. Porque nem todo coração está pronto para ouvir, nem toda mente embriagada pode entender o que é espiritual. O silêncio de Abigail não é covarde. É estratégico. Ela espera até a embriaguez passar, até a lucidez voltar. E quando fala, fala com verdade, mas sem precisar se exaltar. Ela entrega os fatos. E deixa Deus agir. E é exatamente o que acontece. A Bíblia diz que, ao ouvir o que Abigail relata, o coração de Nabal desfaleceu dentro dele, e ele ficou como pedra. E, 10 dias depois, o próprio Deus feriu Nabal e ele morreu. Aqui, somos levadas a um dos pontos mais complexos e libertadores da jornada de uma mulher que decide andar com sabedoria. Nem toda guerra precisa ser vencida com palavras. Às vezes, a nossa parte termina quando obedecemos a Deus. O restante, é Ele quem assume. E quando Ele assume, é definitivo. Abigail não tocou em Nabal. Não se vingou. Não levantou a mão, nem a voz. Mas foi Deus quem fez justiça. E isso é tão profundo. Porque nos lembra que, muitas vezes, o céu age no silêncio. Quantas de nós já estivemos nesse lugar? De ter feito o que era certo, mas não ter o reconhecimento. De voltar para casa e encontrar desprezo. Gente celebrando enquanto você ainda está exausta por ter lutado sozinha. E ainda assim, permanecer. Ficar em silêncio. Não por omissão, mas por obediência. Porque há um tipo de sabedoria que se cala não por fraqueza, mas por reverência. O silêncio também é linguagem espiritual. E, às vezes, é o som que o céu precisa para executar o que os nossos argumentos não conseguem. Abigail entendeu isso. E por isso, ela pôde descansar. Porque quando a gente sabe que Deus está por trás da nossa entrega, a gente não precisa brigar por validação. Deus sabe o que viu. Deus sabe o que você fez. E Ele não vai deixar isso passar despercebido. Se você já viveu algo parecido, escreva aqui nos comentários: Deus viu o que ninguém viu. Porque essa frase carrega algo poderoso e pode despertar fé em outras mulheres que ainda estão nesse silêncio ativo, esperando a resposta divina. Então, chegamos a um ponto crucial da narrativa, a virada definitiva na vida de Abigail.
Após a morte de Nabal, a mulher que havia intercedido com sabedoria, agido com coragem e esperado com reverência, agora recebe um convite inesperado. Davi, o homem que seria rei, a chama para se tornar sua esposa. Mas há algo muito mais profundo por trás disso. Essa não é apenas uma mudança de status, é uma revelação profética. Um lembrete de que Deus honra, exalta e reposiciona mulheres que agem com inteligência espiritual. Depois de tudo o que aconteceu, seria compreensível se Abigail simplesmente quisesse desaparecer. Se desejasse apenas descanso, anonimato, lugar seguro para reconstruir sua vida em paz. Mas Deus não apenas encerra ciclos. Ele transforma destinos. E o convite de Davi representa exatamente isso. A mulher que antes vivia à sombra de um homem tolo, agora é chamada para caminhar ao lado de um homem segundo o coração de Deus. Ela não é mais vista apenas como a esposa de Nabal. Agora, ela é reconhecida por quem verdadeiramente é, uma mulher íntegra, corajosa e cheia de discernimento. Esse momento é carregado de significado para todas nós. Porque muitas mulheres que vivem batalhas silenciosas, cercadas por relações difíceis ou ambientes tóxicos, às vezes acreditam que estão condenadas a viver para sempre à sombra da dor. Mas Abigail nos mostra que Deus pode nos mover. Ele vê o que vivemos, conhece o que suportamos, e tem autoridade para nos levar a lugares onde finalmente seremos vistas, ouvidas e respeitadas. Davi não escolhe Abigail apenas por beleza, nem por conveniência. Ele já havia conhecido reis, soldados, profetas, mas ficou impactado pela forma como ela pensava, falava e agia. Foi tocado pela sua sabedoria, impressionado pela sua sensibilidade espiritual. Abigail não entrou no palácio por acaso, ela foi separada. E isso é algo que precisamos trazer à memória. Há mulheres que, mesmo no meio do caos, demonstram uma realeza que não depende de título, mas de essência. Elas são rainhas antes mesmo de serem coroadas, essa é a justiça de Deus em ação. Ele não apenas livrou Abigail da morte, ele a exaltou. E isso fala com mulheres que, durante anos, andaram curvadas pelas circunstâncias. Mulheres que deram o melhor de si, mas foram ignoradas, feridas, esquecidas. A história de Abigail é um lembrete de que nenhuma entrega passa despercebida aos olhos do Pai. E que há uma hora em que ele muda o nome da estação. Onde a mulher marcada por dores antigas se torna símbolo de uma nova geração. Abigail nos mostra que é possível atravessar a guerra com dignidade, e ainda sair dela com honra. Que é possível manter o coração sensível, mesmo em meio à dureza da vida. E que mulheres guiadas por inteligência espiritual não apenas sobrevivem aos conflitos, elas são elevadas por Deus, no tempo certo, à posição que Ele mesmo designou. E se você está esperando esse tempo, se sente que ainda vive sob o peso de situações que te diminuem, mas tem se mantido fiel, corajosa e sábia, escreva nos comentários: eu serei exaltada por Deus, no tempo certo. Essa não é uma frase de efeito. É uma promessa que atravessa as Escrituras. Abigail é uma dessas provas. Profetize sobre sua vida também. Abigail nos ensinou algo que não pode mais ser esquecido: que guerra nenhuma é grande demais quando uma mulher se posiciona com inteligência espiritual. Ela entrou na história como a esposa de um homem insensato, mas saiu como símbolo de discernimento, coragem e honra. E agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa história? Porque talvez você também esteja diante de um campo de batalha. Talvez não seja uma guerra de espadas como a de Davi, mas quem sabe uma guerra no casamento, na mente, nas emoções, na vida espiritual. Talvez você esteja tentando manter a paz onde só há ataques, tentando proteger sua casa enquanto as palavras ferem como lanças. Talvez você esteja lidando com um Nabal, alguém que não te enxerga, que te desrespeita, que te faz viver abaixo do que Deus sonhou. E ainda assim, você segue firme. Ainda assim, você escolhe responder com sabedoria, quando tudo dentro de você quer explodir. Abigail é uma voz que atravessa os séculos e sussurra para você: você não está sozinha. Há uma estratégia de Deus em meio ao caos. Há um caminho seguro no meio da batalha. E mais do que isso, a recompensa para quem escolhe a inteligência espiritual em vez da reação impulsiva. Para quem escuta a voz de Deus mesmo quando tudo dentro de si quer gritar. Deus viu Abigail. Ele ouviu sua decisão silenciosa. Ele se moveu por ela. E ele continua se movendo por mulheres que não se dobram ao desespero, mas se rendem à direção do Espírito. Se esse vídeo tocou você, se você sentiu que essa história poderia ter sido escrita sobre sua própria vida, então você é o tipo de mulher que Deus quer levantar nesta geração. Agora é a sua vez de agir. Se você chegou até aqui, é porque essa palavra foi para você. Então deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais mulheres que estão lutando sozinhas e precisam saber que há um caminho diferente. Se inscreva no canal,
porque toda semana estamos construindo juntas esse espaço de edificação, cura e direção espiritual e você faz parte disso. E mais, comente aqui embaixo a frase "Eu escolho a inteligência espiritual", se essa mensagem falou com você. Isso é mais do que um comentário. É uma declaração, um marco, um novo passo, e se você quer continuar essa jornada, eu te convido a assistir o próximo vídeo. Ele vai te mostrar outra mulher na Bíblia que também foi levantada em meio à crise e que, como Abigail, decidiu ser instrumento de Deus mesmo quando tudo ao redor dizia que era hora de desistir. Abigail não foi apenas uma história antiga. Ela é um modelo eterno. Que o Espírito Santo acenda essa chama em você. E que sua próxima batalha seja o seu próximo testemunho, se essa palavra te alcançou, se você sentiu algo diferente enquanto ouvia. Vamos juntas mulheres construir uma jornada de cura, revelação e propósito na presença de Deus. Continue conectada ao canal, nele, a gente vai mergulhar na história de outra mulher extraordinária da Bíblia, que, como Abigail, também foi resposta de Deus em tempos de conflito. Continua comigo nessa jornada. Até o próximo vídeo!